Meu irmão apareceu com uma tatuagem idêntica à minha, mas eu nunca contei a ninguém o significado, e agora a tatuagem dele sussurra meu nome. A primeira vez que vi a tatuagem do Ethan foi durante o churrasco de ação de graças na casa dos meus pais em Portland. Ele tinha tirado o moletom porque a sala de jantar estava sufocante com toda a família reunida, e foi quando eu vi. No antebraço esquerdo dele, exatamente onde fica a minha, estava o símbolo. Não um parecido. Não uma versão similar. Era idêntico, linha por linha, curva por curva, até o tamanho era o mesmo. O círculo partido entrelaçado com a espiral invertida, as três linhas se cruzando formando aquela coisa que parecia um olho estilizado. O mesmo desenho que eu havia rabiscado freneticamente em um caderno velho aos 17 anos, depois de meses de sonhos perturbadores que me faziam acordar suando, com o coração disparado e aquela imagem queimada na minha retina como se alguém tivesse marcado meu cérebro a ferro quente. Eu nunca tinha mostrado aquele desenho para ninguém. Nunca postei nas redes sociais, nunca deixei em lugar visível, nunca discuti o significado. 3 dias depois de desenhar, procurei um tatuador no centro da cidade, um cara meio suspeito chamado Jake que trabalhava em um estúdio no segundo andar de um prédio deteriorado. Paguei em dinheiro, não fiz perguntas, ele não fez perguntas. A tatuagem doeu mais do que deveria, como se a agulha estivesse arranhando algo mais profundo que pele e músculo, tocando em nervos que eu não sabia que existiam. Minha mãe ficou furiosa quando viu. Gritou por 1 hora, disse que eu tinha arruinado minha pele, que parecia uma delinquente, que nunca conseguiria um emprego decente. Eventualmente ela se acostumou, desde que eu mantivesse coberta durante eventos familiares. Pequeno preço pela paz. Mas o símbolo significava algo para mim. Algo visceral e assustador que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Era como se fosse uma senha, uma chave, uma marca de propriedade de algo que tinha me tocado naqueles sonhos e não queria me soltar. E agora Ita, meu irmão caçula de 23 anos, estava ali com a mesma marca no corpo. Quando você fez isso? Minha voz saiu estridente, cortando a conversa animada ao redor da mesa. Meu pai parou de fatiar o peru. Minha mãe olhou para cima do purê de batatas com aquela expressão que ela sempre fazia quando pressentia drama. Casey, minha irmã mais nova, que estava vidrada no celular até aquele momento, levantou a cabeça interessada. Toda a porra da família estava olhando para mim como se eu tivesse acabado de anunciar que estava grávida ou algo assim. Ita examinou seu próprio braço com uma expressão confusa, quase distraída. Isso? Ah, faz uns 2 meses. Gostei do design. Por quê? Ele falava casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, pegando mais recheio com aquele jeito despreocupado que sempre me irritava. Como se nada na vida dele fosse realmente importante o suficiente para se preocupar. Onde você viu esse desenho, Ita? Minha mão apertou o garfo com tanta força que senti o metal morder a palma. Meu coração estava batendo rápido demais, irregular, como se alguém tivesse mexido no ritmo. Ele deu de ombros, mastigando. Sei lá. Apareceu na minha cabeça. Tipo uma daquelas inspirações aleatórias, sabe? Achei legal e fui fazer. Tão simples. Tão inocente. Mas havia algo no jeito que ele não me olhava nos olhos, como se estivesse mentindo mas não soubesse por quê. Levantei a manga da minha blusa de lã cinza, expondo meu antebraço. Porque eu tenho a mesma tatuagem, Ita. Exatamente a mesma. Há 12 anos. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Até os ruídos da cozinha pareceram parar. Minha mãe ficou pálida, aquele tipo de branco doentio que ela ficava quando algo realmente a perturbava. Meu pai largou a faca de trinchar com um som metálico alto. Casey arregalou os olhos e sussurrou um caralho baixinho que em qualquer outra ocasião teria rendido uma bronca. Ethan franziu a testa e estendeu o braço ao lado do meu. Idênticos. Absolutamente idênticos. A única diferença era que o dele tinha aquele brilho de tinta nova, cicatrizada mas ainda fresca, enquanto o meu tinha desbotado levemente ao longo dos anos, as bordas um pouco menos definidas, a cor preta com aquele tom meio acinzentado que tatuagens antigas adquirem. Mas o desenho, o tamanho, o posicionamento no antebraço, tudo era exatamente igual. Que estranho, Casey murmurou, inclinando-se para examinar mais de perto. Vocês dois tiveram a mesma visão mística ou algo assim. Não foi visão mística, foi um sonho, eu disse, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Um sonho muito específico que tive quando tinha 17 anos. Repetidamente. Durante meses. E você, Ita? Você teve algum sonho estranho antes de fazer essa tatuagem? Algo passou pelo rosto dele. Uma sombra rápida, quase imperceptível, como se uma nuvem tivesse cruzado o sol. Ele puxou o braço de volta rapidamente, cobriu com a manga do moletom. Não sei do que você está falando, Emma. Eu só gostei do desenho. Pronto. Mas de onde? Você viu minha tatuagem em algum momento? Eu estava me inclinando sobre a mesa agora, invadindo o espaço dele, e podia sentir minha mãe ficando tensa ao meu lado, pronta para intervir. Não. Não que eu me lembre.
Ele estava ficando defensivo, aquele tom irritado entrando na voz. Talvez eu tenha visto sem perceber. Talvez estivesse na minha cabeça de alguma forma. Não precisa fazer um caso federal disso. Um caso federal? Minha voz estava subindo. Esse símbolo significa algo, Ita. Algo importante. Algo que eu nunca expliquei para ninguém porque não sei como explicar. E de repente você aparece com ele tatuado no corpo como se fosse só um desenho bonito que você inventou? Emma. A voz da minha mãe era afiada como vidro. É ação de graças. Podemos ter uma refeição civilizada, por favor? Sem drama? Mordi a língua, mas não consegui controlar a raiva queimando no meu peito. O resto do jantar passou em um silêncio tenso e desconfortável. As pessoas tentaram retomar conversas normais, falar sobre trabalho, sobre o clima, sobre os planos para o Natal, mas tudo soava forçado e falso. Eu cutucava a comida no prato sem conseguir comer. Meu estômago estava revirado. Continuei olhando para Ethan do outro lado da mesa, e toda vez que nossos olhos se encontravam, ele desviava o olhar rapidamente, como se tivesse medo do que poderia ver no meu rosto. Depois do jantar, quando todos estavam na sala assistindo futebol e discutindo política, encurralei Ethan na varanda dos fundos. Ele estava fumando, escondido atrás da churrasqueira, soprando a fumaça para o lado para que não entrasse pela porta. A noite estava fria, o tipo de frio úmido de novembro em Portland que penetra nos ossos. Precisamos conversar, eu disse, fechando a porta de vidro atrás de mim. Ele suspirou, jogando a cinza do cigarro no chão. Sobre a tatuagem de novo? Emma, sério, não tem mistério. Foi só uma coincidência maluca. Não foi coincidência. Cruzei os braços, tanto para me proteger do frio quanto para me impedir de fazer algo estúpido como sacudir ele. Ita, você precisa me ouvir. Esse símbolo não é aleatório. Ele veio de algum lugar muito específico, de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Que aconteceu? Ele pareceu genuinamente curioso agora, sobrancelhas levantadas. Respirei fundo. Nunca tinha contado isso para ninguém da família. Nem para os meus melhores amigos. Era um segredo que tinha carregado sozinha por tanto tempo que falar sobre ele parecia uma traição a mim mesma. Eu tive um acidente. Uma concussão grave. Fiquei inconsciente por 3 dias. Ethan piscou, o cigarro esquecido entre os dedos. O quê? Quando? No verão antes do meu último ano do ensino médio. Mamãe e papai disseram para todo mundo que eu estava com mononucleose. Mas não era mono. Eu tinha batido a cabeça. Forte. E quando acordei, as coisas estavam diferentes. Diferentes como? Eu sabia coisas. Coisas que não deveria saber. Podia sentir quando algo ruim ia acontecer. Tinha sonhos que se tornavam realidade. E aquele símbolo, aquele desenho, estava na minha cabeça o tempo todo, como se alguém tivesse gravado lá. Queimando. Estava tremendo agora, e não era só pelo frio. Eu fiz a tatuagem para tentar externalizar, para tirar de dentro de mim e colocar na pele onde pudesse ver, controlar. E funcionou, meio que. Os sonhos diminuíram. As sensações estranhas ficaram mais raras. Ita estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Choque? Medo? Descrença? Emma, isso é, você está dizendo que é tipo psíquica. Não sei o que sou. Mas sei que esse símbolo não é só um desenho. E se você o tem sem ter passado por nada disso, então algo está errado. Muito errado. Ele abriu a boca para responder, mas foi quando ouvi. Baixo, quase inaudível sob o som do vento nas árvores e do tráfego distante na rua. Um sussurro. Fino como papel, mas claro. Distintamente claro. Emma. Vinha do braço dele. Da tatuagem. Congelei completamente. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Ethan olhou ao redor, confuso. O sussurro. Sua tatuagem. Ela disse meu nome. Ele olhou para o próprio braço, depois para mim, e pela primeira vez havia medo real em seus olhos. Não desconfiança, não irritação, mas medo genuíno. Emma, tatuagens não falam. Você está bem? Tipo, realmente bem? Mas eu tinha ouvido. Claro como cristal. Meu nome, sussurrado em uma voz que não era a do Ita, mas também não era completamente estranha. Era como pegar minha própria voz e distorcê-la, torná-la mais profunda, mais antiga, passar por um filtro de estática e tempo e algo que não tinha nome. Eu preciso ir, eu disse abruptamente, me virando e voltando para dentro. Peguei meu casaco e minha bolsa sem dizer adeus apropriadamente, ignorando os protestos da minha mãe sobre sobremesa e café. Só precisava sair daquela casa, daquela situação, antes que algo pior acontecesse. No carro, minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para colocar a chave na ignição. Dirigi para meu apartamento no centro em piloto automático, passando por sinais vermelhos que não vi, fazendo curvas que não lembro de ter feito. Minha mente estava girando, tentando processar o impossível. Tatuagens não falam. Obviamente.
Eu sabia disso racionalmente. Mas tinha ouvido. Tinha certeza absoluta de que tinha ouvido. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro. Acendi todas as luzes, a luminosidade quase dolorosa, e olhei minha tatuagem no espelho. Ela parecia diferente. As linhas pareciam mais escuras, mais nítidas, como se alguém tivesse repassado com tinta fresca. Mas ninguém tinha tocado nela. Passei os dedos sobre a pele e senti algo estranho. Um formigamento elétrico, como se pequenas correntes estivessem correndo sob a superfície, fazendo todos os pelos do meu braço se arrepiarem. E então veio novamente. A voz. Mais alta dessa vez, mais clara, impossível de ignorar ou racionalizar como imaginação. Emma, ele está vindo, prepare-se. Puxei a mão como se tivesse tocado fogo. Meu coração estava batendo tão forte que podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Olhei fixamente para a tatuagem no espelho, esperando que ela se movesse, que fizesse algo, mas permaneceu estática. Apenas tinta sob pele. Mas a voz tinha sido real. Tão real quanto minha própria respiração ofegante. Peguei meu telefone com mãos trêmulas e procurei nos contatos. Doutora Ellen Voice. A neurologista que tinha me tratado depois do acidente 12 anos atrás. Ela tinha sido a única profissional médica que não me tratou como louca quando mencionei as experiências estranhas, as sensações inexplicáveis. Não tinha falado com ela em anos, mas ainda guardava o número. Disquei. Tocou 4 vezes antes de ela atender. Alô? A voz dela soava mais velha, mais cansada do que eu lembrava. Doutora Voice? É Emma. Emma Hartley. Você se lembra de mim? Houve uma pausa longa o suficiente para eu pensar que a ligação havia caído. Então, Emma. Claro que me lembro. Faz quanto tempo? 10 anos? 12. Doutora Voice, algo está acontecendo. Algo relacionado ao acidente. Preciso falar com você. Que tipo de coisa? Meu irmão tem a mesma tatuagem que eu. O símbolo. E ela está, falando. Sussurrando meu nome. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Tão longo que chequei a tela para ver se a chamada ainda estava ativa. Finalmente, ela falou, e sua voz estava tensa. Onde você está agora, Emma? Em casa. No meu apartamento. Endereço. Dei a ela. Fique aí. Não saia. Não deixe ninguém entrar. Vou até você em 20 minutos. Emma, isso é importante. Não entre em contato com seu irmão até eu chegar. Entendeu? Por quê? O que está acontecendo? 20 minutos. Fique aí. Ela desligou. Fiquei parada no banheiro, olhando para o telefone, depois para minha tatuagem, depois de volta para o telefone. O pânico estava começando a borbulhar no meu peito, aquela sensação claustrofóbica de que as paredes estavam se fechando. Saí do banheiro e fui para a sala, acendi todas as luzes, liguei a TV só para ter ruído de fundo, qualquer coisa para preencher o silêncio pesado que parecia estar esmagando o apartamento. Os 20 minutos se arrastaram como horas. Cada minuto no relógio da cozinha parecia levar uma eternidade. Fiquei andando de um lado para o outro, olhando minha tatuagem obsessivamente, esperando que ela sussurrasse novamente. Mas ficou quieta. Apenas tinta. Apenas pele. Tentei me convencer de que tinha imaginado tudo, que era estresse, que era a estranheza de ver Ethan com a mesma marca. Mas sabia que não era imaginação. Tinha sido real demais. Quando a campainha finalmente tocou, praticamente corri até a porta. Olhei pelo olho mágico. Doutora Voice estava lá, mas não estava sozinha. Havia um homem com ela, alto, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos penetrantes que pareciam absorver tudo. Ele carregava uma pasta de couro surrada. Abri a porta. Doutora Voice. Emma. Ela entrou rapidamente, o homem atrás dela. Este é Dr. Marcos Petrov. Ele é especialista em casos como o seu. Casos como o meu. Fechei a porta e as travei todas. 3 trancas. Que tipo de casos? Dr. Petrov me estudou com um olhar clínico que me fez sentir como um inseto sob microscópio. Casos envolvendo contato com o limiar. O limiar. Olhei de um para o outro. Do que vocês estão falando? Doutora Voice me guiou até o sofá. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, linhas profundas ao redor dos olhos e da boca, cabelos mais grisalhos do que castanhos agora. Emma, quando você teve aquele acidente 12 anos atrás, não foi apenas uma concussão simples. Houve complicações. Você teve uma parada cardíaca no hospital. Senti o sangue drenar do meu rosto. O quê? Ninguém nunca me disse isso. Porque seus pais pediram que mantivéssemos em segredo. Acharam que seria traumático demais para você saber. Ela se sentou ao meu lado, mãos entrelaçadas no colo. Você estava clinicamente morta por 2 minutos e 47 segundos antes de conseguirmos te ressuscitar. O quarto começou a girar. Eu morri.
Tecnicamente, sim. E durante esse tempo, algo aconteceu. Algo que a medicina convencional não consegue explicar completamente. Dr. Petrov abriu a pasta e tirou vários papéis, documentos, diagramas. O símbolo que você tatuou, Emma. Você sabe o que ele realmente representa? Não. Só sei que veio até mim. Nos sonhos. É um sigilo. Ele colocou um dos papéis na mesa de centro. Mostrava o mesmo símbolo, mas desenhado à mão, com anotações em uma língua que eu não reconhecia ao redor. Uma marca usada por aqueles que atravessaram o limiar, o espaço entre vida e morte, e retornaram. É extremamente raro. Na história documentada, há apenas 43 casos confirmados. Olhei para minha tatuagem, depois para o papel. Idênticos. Então isso é, o quê? Algum tipo de marca do além? É uma conexão. Doutora. Voz tocou meu braço gentilmente. Quando você morreu e voltou, algo do outro lado veio com você. Não fisicamente, mas energeticamente. E esse símbolo é a manifestação física dessa conexão. É por isso que você tinha aquelas sensações estranhas, os sonhos premonitórios. Você estava, em certo sentido, tocando em algo que existe fora do nosso plano normal de realidade. E meu irmão? Minha voz saiu fraca. Por que ele tem a mesma marca? Doutor Petrov e doutora. Voz trocaram um olhar sombrio. Se seu irmão desenvolveu o mesmo símbolo sem ter tido uma experiência de quase morte, significa que algo do outro lado está usando como âncora. Como um ponto de entrada. Entrada para o quê? Para este mundo. Dr. Petrov fechou a pasta. Entidades que existem no limiar ocasionalmente tentam cruzar para o nosso plano. Normalmente não conseguem. As barreiras são muito fortes. Mas alguém com uma conexão existente, como você, pode servir de beacon involuntário. E se essa entidade é forte o suficiente, pode criar uma segunda marca em alguém próximo a você, alguém geneticamente ligado, para estabelecer um segundo ponto de ancoragem. Senti náusea subindo. Você está dizendo que coloquei meu irmão em perigo? Que algo está usando ele para chegar até mim? Não foi culpa sua, Emma. Você não tinha como saber. Doutora. Voz apertou minha mão. Mas sim, seu irmão está em grave perigo. E se a tatuagem dele está sussurrando seu nome, significa que a conexão está se fortalecendo rapidamente. Você precisa encontrá-lo. Agora. Antes que seja tarde demais. Tarde demais para o quê? Mas já sabia a resposta antes mesmo de perguntarem. Antes que o que está do outro lado complete a travessia, Dr. Petrov disse calmamente. E quando isso acontecer, Emma, quando a entidade usar seu irmão como portal e manifestar-se completamente neste mundo, tanto você quanto ele podem não sobreviver ao que vier a seguir. Meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem. De Ita. Com mãos tremendo tanto que quase derrubei o celular, abri. A mensagem dizia: Emma, tem algo errado comigo. A tatuagem está se movendo sob minha pele. Sinto como se algo estivesse dentro de mim tentando sair. Estou com medo. Por favor, me ajuda. Abaixo, uma foto. A tatuagem dele tinha mudado drasticamente. As linhas tinham se expandido, serpenteando pelo antebraço como vinhas vivas, cobrindo quase todo o braço até o cotovelo. E no centro do símbolo original, onde deveria ser apenas linhas abstratas, havia algo novo. Um olho. Completamente formado, detalhado, com íris e pupila. E estava aberto. Olhando diretamente para a câmera com uma intensidade que fez meu sangue gelar. Levantei-me tão rápido que a cabeça rodou. Preciso ir até ele. Agora. Não. Dr. Petrov segurou meu braço com força surpreendente. Você não pode simplesmente ir até ele sem preparação. Se essa entidade está se manifestando através dele, aproximar-se sem proteção pode acelerar o processo. Ou pior, pode fazer você se tornar um segundo hospedeiro. Então o que eu faço? Deixo meu irmão morrer? Minha voz saiu como um grito. Claro que não. Doutora. Voz abriu sua própria bolsa e tirou algo embrulhado em veludo preto. Quando desdobrou o tecido, revelou uma faca pequena, com lâmina de prata gravada com símbolos semelhantes ao da minha tatuagem. Há um ritual. Antigo. Perigoso, mas é a única forma de cortar a conexão sem matar vocês dois no processo. Olhei para a faca, depois para ela. Você está falando sério? Isso parece coisa de filme de terror barato. Eu gostaria que fosse ficção. Dr. Petrov pegou a faca e a examinou à luz. Este instrumento foi usado 17 vezes nos últimos 200 anos em casos documentados como o seu. 13 vezes foi bem sucedido. 4 vezes, não foi. E nas 4 vezes que não foi. Minha voz estava rouca. Ambos os sujeitos morreram. E a entidade conseguiu atravessar completamente. Ele me encarou. Emma, preciso que você entenda a gravidade disso. Se falharmos, não é só sua vida e a do seu irmão que estão em jogo.
É potencialmente a segurança de todos ao redor de vocês. Essas entidades do limiar, elas não pensam como nós. Não têm empatia, compaixão ou limites. Elas apenas consomem. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Ethan: dói muito. O olho está se mexendo. Emma, eu consigo sentir ele me vendo de dentro para fora. Por favor. Não havia escolha. O que preciso fazer? Doutor Petrov e doutora. Vós passaram os próximos 10 minutos me explicando o ritual. Era complexo, envolvendo símbolos específicos desenhados no chão com giz consagrado, palavras em uma língua que eles chamaram de o idioma anterior, e um corte preciso em ambas as tatuagens simultaneamente enquanto as palavras eram recitadas. A sincronia tinha que ser perfeita. Um segundo de diferença e o ritual falharia. Há um problema, doutora. Vós disse enquanto preparava os materiais. O ritual requer 3 pessoas. Uma para segurar cada um de vocês e impedir movimento durante o corte, porque vai doer. Muito. E uma terceira para fazer os cortes e recitar as palavras. Somos apenas 3 aqui. Então chamamos mais alguém, eu disse. Não há tempo. E precisaria ser alguém que seu irmão confie o suficiente para permitir ser amarrado e cortado. Alguém da família. Peguei o telefone e liguei para Casey. Ela atendeu no terceiro toque, música alta ao fundo. Emma? Que foi? Você saiu super estranha de... Casey, onde você está? Na casa da Jennifer. Por quê? Preciso que você vá até a casa do Ita. Agora. E traga ele para o meu apartamento. Agora? Emma, são quase 11 da noite e eu bebi. Casey. Gritei, e ela ficou em silêncio. Isso é vida ou morte. Literal. Ita está em perigo sério. Preciso que você confie em mim e faça o que estou pedindo. Pegue um Uber se bebeu. Mas vá até ele e traga aqui. Diga que é uma emergência familiar. Houve uma pausa. Você está assustando eu, Emma. Bem. Você deveria estar assustada. Agora vai. Por favor. Ela desligou. Enviei uma mensagem para Ethan dizendo que Casey estava indo buscá-lo, que viesse para meu apartamento, que eu tinha alguém que podia ajudar. Ele respondeu quase imediatamente: ok. Qualquer coisa. Só faça isso parar. Enquanto esperávamos, Dr. Petrov e doutora. Vós transformaram minha sala de estar em algo saído de um livro de ocultismo. Moveram os móveis para as paredes, desenharam um círculo grande no chão de madeira com giz branco que brilhava levemente na luz das lâmpadas. Dentro do círculo, mais símbolos, todos precisos, todos com significado que eu não entendia. No centro, 2 pontos marcados onde eu e Ethan deveríamos nos ajoelhar, voltados um para o outro. Os símbolos criam uma barreira, Dr. Petrov explicou enquanto trabalhava. Quando cortarmos a conexão, a entidade vai tentar escapar. Vai procurar o caminho de menor resistência, que seria saltar para qualquer um de nós. O círculo a mantém contida tempo suficiente para dissipar. E se não dissipar? Perguntei. Ele não respondeu. Não precisava. 40 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam Casey e Ita. Minha irmã parecia preocupada mas irritada. Meu irmão parecia aterrorizado. Ele tinha o braço escondido dentro do moletom, mas podia ver o volume estranho sob o tecido, como se algo sob a pele estivesse inchado. Emma, que porra está acontecendo? Casey entrou empurrando Ita à frente. Ele está falando um monte de maluquice sobre tatuagens vivas e ela parou quando viu a sala. O círculo. Os estranhos. A faca de prata na mesa. O que é isso? Vocês são tipo uma seita? Casey, eu vou explicar tudo depois. Prometo. Mas agora preciso que você confie em mim e faça exatamente o que eu disser. Literalmente exatamente. Entendeu? Segurei seus ombros, forçando-a a me olhar nos olhos. A vida do Ethan depende disso. Ela engoliu seco e concordou com a cabeça. Ethan puxou a manga do moletom e todos nós vimos. A tatuagem tinha se espalhado ainda mais. Agora cobria todo o antebraço e parte do bíceps, as linhas se movendo sob a pele como vermes. E o olho no centro estava completamente aberto, a íris de um vermelho profundo e doentio, girando lentamente como se estivesse examinando o ambiente. Meu Deus, Casey sussurrou, ficando pálida. Dentro do círculo, Dr. Petrov ordenou. Ambos. Agora. Eu e Ita entramos no círculo e nos ajoelhamos nos pontos marcados, de frente um para o outro. Nossos joelhos quase se tocavam. Podia ver o suor na testa dele, o medo absoluto em seus olhos. Estendi minha mão e segurei a dele. Estava gelada. Vai ficar tudo bem, menti. Vamos sair disso. Dr. Petrov posicionou Casey atrás de Ita, doutora. Voz atrás de mim. Quando eu começar as palavras, vocês dois vão sentir como se estivessem sendo rasgados de dentro para fora. Vão querer se mover, gritar, lutar. Não podem. Tem que ficar absolutamente imóveis. Casey, Ellen, segurem-nos.
Não importa o que aconteça, não importa o que vejam ou ouçam, não soltem. Ambos concordaram, mãos firmes em nossos ombros. Dr. Petrov pegou a faca e se posicionou entre nós. Estendam os braços. Tatuagens para cima. Obedecemos. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse explodir. O olho na tatuagem de Ita girou e me fixou. E pela primeira vez, ouvi a voz não como sussurro, mas clara e alta, vindo da boca do meu irmão mas não sendo a voz dele. Você não pode me banir, Emma. Eu estou dentro dele agora. Sou parte dele. Corte a conexão e ele morre. Está mentindo, Dr. Petrov disse calmamente, posicionando a lâmina sobre minha tatuagem. É o que elas fazem. Ignore. A voz riu, um som áspero e errado. Você acha que é a primeira? Acha que isso vai funcionar? Eu já estava aqui antes de você nascer. Eu estava esperando. E agora finalmente tenho um caminho de volta. Dr. Petrov começou a recitar as palavras. Elas não eram como nenhuma língua que eu já tinha ouvido. Eram sons profundos, guturais, que pareciam vir de algum lugar muito mais antigo que a humanidade. A sala começou a vibrar. As luzes piscaram. E então ele pressionou a lâmina contra minha pele e cortou. A dor foi instantânea e absoluta. Como se alguém tivesse derramado ácido na ferida. Gritei, mas as mãos de doutora Voz me mantiveram no lugar. Do outro lado, Ethan também estava gritando, e podia ver Dr. Petrov fazendo o mesmo corte no braço dele, a lâmina abrindo a pele com precisão cirúrgica, passando direto pelo olho na tatuagem. Sangue escorreu dos dois cortes, pingando no chão de madeira. Mas não era sangue normal. O meu era vermelho, mas o de Ethan era escuro, quase preto, com algo brilhando dentro dele como óleo na água. A voz rugiu, saindo não apenas da boca de Ethan mas de todo o apartamento, das paredes, do teto, vibrando nos ossos. Você não pode me expulsar. Eu tenho direito. Ele me convidou. Mentira. Gritei através da dor. Ele não sabia. Não convidou nada. Dr. Petrov continuou recitando, mais rápido agora, as palavras se fundindo em um canto contínuo. O sangue dos nossos cortes começou a se mover sozinho, deslizando pelo chão em direção um ao outro, formando linhas que conectavam as duas poças. Os símbolos desenhados no chão começaram a brilhar, primeiro fraco, depois mais forte, até que a sala inteira estava iluminada com luz branca. E então algo começou a sair do corte no braço de Ita. Não era sangue. Era fumaça. Escura, densa, com forma se retorcendo dentro dela. Faces apareciam e desapareciam na névoa, bocas abertas em gritos silenciosos. A coisa estava sendo arrancada dele, puxada para fora contra sua vontade. Ethan convulsionou, olhos revirando, espuma aparecendo nos cantos da boca. Casey estava chorando mas segurando ele com força, mantendo-o no lugar mesmo quando ele começou a tremer violentamente. Quase lá. Dr. Petrov gritou sobre o rugido que preenchia a sala. Não soltem. A fumaça saiu completamente do corte de Ethan e pairou no ar entre nós, formando uma massa pulsante que parecia estar tentando decidir para onde ir. Por um segundo horrível, pensei que fosse saltar para mim, me usar como novo hospedeiro. Mas os símbolos no chão brilharam mais forte, e a coisa recuou como se tivesse sido queimada. Dr. Petrov gritou uma última palavra, uma sílaba longa e complexa que fez meus dentes doerem, e a faca brilhou. A luz se expandiu, engolfando a fumaça escura, e houve um som como vidro quebrando. A entidade gritou, um som de pura raiva e agonia, e então implodiu, sugada para dentro dela mesma até não restar nada além de alguns fios de fumaça que se dissiparam no ar. Silêncio. Absoluto e súbito. As luzes pararam de piscar. O chão parou de vibrar. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ethan desabou para frente e eu o peguei, ambos caindo no chão em um emaranhado de membros. Ele estava respirando, mas inconsciente. Casey deixou-se cair ao nosso lado, ainda chorando. Olhei para o braço dele. A tatuagem tinha desaparecido. Completamente. Não havia nem cicatriz onde o corte tinha sido feito. Apenas pele limpa, como se nunca tivesse havido nada lá. Olhei para meu próprio braço. Minha tatuagem também tinha sumido. 12 anos de carregar aquela marca, e agora não havia nada além de uma linha fina de pele mais clara onde costumava estar. Acabou, doutora. Voz disse suavemente, deixando-se cair em uma cadeira. Ela parecia exausta, 10 anos mais velha do que quando chegou. Acabou de verdade. Dr. Petrov estava apoiado na parede, suando, respirando pesado. Isso foi, mais forte do que esperava. Muito mais forte. O que era aquilo? Casey perguntou, voz trêmula. O que estava dentro dele? Algo que deveria ter ficado do outro lado, ele respondeu. Algo que encontrou uma brecha quando Emma morreu e voltou há 12 anos, e tem esperado por uma oportunidade de atravessar completamente desde então. E agora? Perguntei, ainda segurando Ita, sentindo seu peito subir e descer com respirações regulares.
Agora a conexão está cortada. Permanentemente. Você não vai mais ter os sonhos, as premonições, as sensações estranhas. E seu irmão, ele vai se lembrar disso como um pesadelo ruim. Mas vai estar bem. Ambos vão. Ethan começou a se mexer, gemendo. Seus olhos se abriram lentamente, confusos. Emma? O que? Onde estou? Você está no meu apartamento. Está tudo bem agora. Você está seguro. Ele olhou para o próprio braço, viu a pele limpa onde a tatuagem havia estado, e seus olhos se arregalaram. A tatuagem. Ela estava, havia algo dentro dela. Algo me olhando. Eu podia sentir. Eu sei. Mas acabou. Está tudo acabado. Passamos a próxima hora limpando a sala, apagando os símbolos, tentando voltar tudo ao normal. Doutor Petrov e doutora. Vós nos deram instruções. Descansar, beber muita água, não ficar sozinhos pelos próximos dias. Disseram que poderia haver efeitos colaterais menores, pesadelos, fadiga, sensação de desorientação. Mas nada comparado ao que teria acontecido se não tivéssemos interrompido o processo. Antes de sair, doutora. Voz me puxou de lado. Emma, há algo que você deve saber. A razão pela qual essa entidade específica fixou-se em você, não foi aleatória. Durante sua experiência de quase morte, você viu algo. Algo que não deveria ter visto. E essa coisa te viu de volta. Tem sido parte de você desde então, esperando, crescendo, alimentando-se das suas experiências. Quando você fez a tatuagem, pensou que estava externalizando, mas na verdade estava dando a ela uma forma física de se manifestar. Então foi culpa minha. Tudo isso. Não. Ela segurou meu rosto com ambas as mãos. Você era uma criança assustada tentando lidar com algo que ninguém deveria ter que lidar. Não teve culpa. Mas agora está livre. Realmente livre. Pela primeira vez em 12 anos. Depois que eles saíram, era quase 3 da manhã. Casey tinha ligado para nossos pais e inventado alguma história sobre um vazamento de gás que nos fez evacuar, prometendo explicar melhor de manhã. Ita estava dormindo no meu sofá, coberto com cobertores, respirando profunda e regularmente pela primeira vez em semanas segundo ele mesmo tinha dito antes de apagar. Fiquei na janela, olhando a cidade lá embaixo. As ruas vazias, as luzes dos postes, o ocasional carro passando. Tudo parecia mais nítido de alguma forma, mais real. Como se uma película que estivesse sobre tudo tivesse sido removida. Passei os dedos sobre o local onde a tatuagem costumava estar. 12 anos carregando aquela marca, achando que era minha, que significava algo sobre minha identidade. E o tempo todo era uma prisão. Uma coleira. Uma forma de algo do outro lado manter seu gancho em mim. Mas agora estava livre. Casey veio até a janela e ficou ao meu lado. Você vai me contar o que realmente aconteceu? A história toda? Um dia prometi. Quando você estiver pronta. Quando eu estiver pronta. Aquilo era real, né? Não foi alucinação coletiva ou sei lá. Era real. Ela ficou em silêncio por um momento. Existe mais coisas assim? Mais, entidades ou o que quer que seja. Pensei nas palavras de Dr. Petrov, em como ele tinha dito haver 43 casos documentados. 43 pessoas que morreram e voltaram com conexões para o outro lado. Quantas outras coisas estavam lá, esperando por brechas, por oportunidades? Provavelmente admiti. Mas não são nosso problema. Não mais. Os dias seguintes foram estranhos. Acordei várias vezes esperando sentir aquela presença familiar, aquele peso na parte de trás da minha mente que tinha estado lá por tanto tempo que havia me acostumado. Mas não havia nada. Apenas silêncio. Paz. Ethan se recuperou rapidamente. Disse que se lembrava de tudo como se fosse um sonho febril, a tatuagem aparecendo, a sensação de algo se movendo sob sua pele, a voz sussurrando. Mas as memórias já estavam começando a desbotar, ficando menos nítidas. Dr. Petrov tinha dito que isso aconteceria. O cérebro humano era bom em proteger-se de traumas, em suavizar as bordas de experiências que não conseguia processar adequadamente. Voltei ao trabalho, à minha rotina normal. Mas percebi mudanças. Pequenas coisas. Não tinha mais aquela sensação de que algo ruim ia acontecer antes de reuniões difíceis. Não acordava mais no meio da noite com pressentimentos inexplicáveis. Não sentia mais aquele formigamento na nuca quando alguém estava mentindo para mim. No começo, senti falta. Era estranho admitir, mas aquelas habilidades tinham se tornado parte de quem eu era. Tinham me dado uma vantagem em certas situações, me feito sentir especial de alguma forma distorcida. Mas então percebi, não era eu. Nunca tinha sido eu. Era aquela coisa, estendendo seus sentidos através de mim, usando-me como instrumento para experienciar o mundo enquanto esperava sua chance de atravessar completamente. Ethan e eu ficamos mais próximos depois disso. Era difícil não ficar quando você passa por algo tão intenso juntos. Ele ainda não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que eu o tinha salvado.
E eu sabia que ele, involuntariamente, tinha me salvado também. Porque se aquela coisa tivesse ficado apenas em mim, talvez nunca tivesse tentado se manifestar tão obviamente. Poderia ter ficado lá para sempre, alimentando-se aos poucos, crescendo lentamente até que fosse forte demais para ser removida. Casey fez 1000 perguntas nas semanas seguintes. Respondi o que pude, mas havia limites. Algumas coisas eram grandes demais, estranhas demais para serem completamente explicadas. Ela aceitou isso, eventualmente. Disse que estava feliz que estivéssemos bem, que era tudo que importava. Meus pais nunca souberam a verdade completa. Contamos que Ethan tinha tido uma reação alérgica severa à tinta da tatuagem, que tinha causado alucinações e que tínhamos procurado ajuda médica de emergência. Eles acreditaram porque queriam acreditar. Porque a alternativa era incompreensível demais. 3 meses depois, recebi um pacote pelo correio. Sem remetente, apenas meu endereço escrito à mão em caligrafia elegante. Dentro, havia um livro encadernado em couro, velho, com páginas amareladas. Uma nota estava presa na capa. Emma, este livro contém tudo que sei sobre o limiar e aqueles que atravessaram e retornaram. É seu agora. Use-o se precisar. Espero que não precise. Mas se precisar, saberá o que fazer. Com carinho, H.V. Folhei o livro. Estava cheio de casos documentados, desenhos de símbolos, instruções para rituais, avisos sobre diferentes tipos de entidades. No final, havia uma seção sobre prevenção, como reconhecer quando alguém tinha atravessado o limiar e como ajudá-los antes que uma conexão se formasse. Guardei o livro em uma caixa no fundo do meu armário. Parte de mim queria queimá-lo, se livrar de qualquer lembrança daquele mundo. Mas outra parte sabia que poderia ser útil. Que em algum lugar, alguém poderia estar passando pelo que passei. E se eu pudesse ajudar, deveria. Mas por enquanto, estava feliz apenas vivendo. Realmente vivendo, sem sombras, sem sussurros, sem a sensação constante de estar sendo observada de dentro. Meu braço onde a tatuagem costumava estar era apenas pele agora. Limpa. Sem marca. Sem conexão com nada além do mundo físico, tangível, real. Às vezes, tarde da noite, ainda pensava naquela coisa. Imaginava onde ela estava agora, se tinha voltado completamente para o limiar ou se tinha sido destruída no processo. Dr. Petrov nunca tinha dado uma resposta clara. Disse que o ritual cortava a conexão, mas o que acontecia com a entidade depois variava. Algumas se dissipavam. Outras voltavam para de onde vieram. E algumas, algumas apenas ficavam mais fracas, esperando por outra oportunidade. Tentava não pensar muito nisso. A vida voltou ao normal. Ou pelo menos, a uma nova versão do normal. Porque depois de saber que o impossível é real, que há coisas além da nossa compreensão esperando nas sombras entre a vida e a morte, você nunca é exatamente a mesma pessoa. Carrega aquele conhecimento, aquele peso. Mas pelo menos agora era só conhecimento. Não era mais uma presença viva dentro de mim, crescendo, esperando, planejando. Era só uma memória. E memórias, por mais assustadoras que sejam, não podem sussurrar seu nome no escuro. Não podem se mover sob sua pele. Não podem usar você como portal. Olho para meu braço limpo e sorrio. Pela primeira vez em 12 anos, sou completamente, inteiramente, apenas eu mesma. E isso é suficiente. Esta é uma obra de ficção criada para explorar temas de horror psicológico, sobrenatural e suspense. Todos os personagens e eventos são produtos da imaginação.